E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. Jogo. No caso do Bruno Henrique, a gente viu essa semana que ele foi absolvido e pôde jogar a última partida do Flamengo, que venceu aí o Sport por 5-1, e o Bruno Henrique marcou gol nessa partida. E então, meus amigos, a polêmica, né, tá aí de volta. Foi questionado então o Abel e também o Felipe Luiz sobre o Bruno Henrique, e vamos ver a resposta então do Abel e também do Felipe Luiz sobre toda essa polêmica gerando BH. Sim, somos rivais, não somos inimigos. O futebol precisa de união e acho que é isso que faz realmente a magia do futebol, unir diferentes classes sociais e não o individualismo, mas, como te disse, o futebol devia e deverá ser o embaixador daquilo que é a ética, aquilo que é o respeito, aquilo que é a competitividade, aquilo que é a rivalidade entre todos os clubes. É isso que eu penso. Em relação àquilo que tu me perguntaste, eu acho que todos vocês falaram e portanto eu não tenho muito mais nada a dizer a não ser isto. Eu vejo e olho para o futebol como o embaixador daquilo que devem ser os princípios, valores, ética, respeito. E é para isso que eu ando no futebol. Sim, sou muito competitivo. Sim, tenho melhorado muito naquilo que tem a ver com os meus comportamentos durante os 90 minutos. A única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. E olha só, um empréstimo barrado aí pelo Real Madrid. Lógico que já tem um acordo verbal com o Lyon por empréstimo na janela de janeiro, mas as lesões que vem acontecendo no Madrid preocupam o Xabi Alonso. Eles estão para se desfazer de 2 jogadores para o restante da temporada, que seria o Endrick e também o Brahim Dias, e ficaria sem atacantes para as vagas aí, substituição, vamos dizer assim, né? Diminuiria pelo menos o número. Irmão, esse lance do Bruno Henrique, né, mano? A verdade é que a gente não tem prova de nada, né? E nem ninguém tem prova de nada, então basicamente fica só naquele achismo, né? Por isso que ele foi absolvido de tudo que ele fez, né? E fica cada vez mais evidente, né, mano, que as pessoas julgam outras injustamente, né? Inclusive essas confederações. Então é bem pai isso acontecer, porque o cara não fez nada, né? Então fica cada vez mais ruim, né, pra carreira dele. Falar que ele fez isso, só que ele não fez, entendeu? Então é bem ruim, né? Agora falando também um pouco do Endrick, né, mano? Cara, essas palhaçadas aí que estão fazendo com o Endrick é muito paia também, né? Porque ele quer sair do time, ele quer sair por empréstimo, quer jogar em outro time porque não tá tendo oportunidade no Real Madrid. Então o Xabi Alonso tá fazendo muita palhaçada com o moleque, né? Não deixando ele sair. É bem paia isso também, e bem crítico, né? E deixa cada vez mais simplificado que o Real Madrid, né, é egoísta e não pensa no jogador também, né? De atacantes. Há também uma possível oferta de compra do Chelsea, que vai acontecer no final da janela, mas o Real Madrid repensa então toda essa história de empréstimo e de venda do Endrick, já que pode ficar sem atacantes para substituir os seus atacantes principais, né? Lembrando que, lógico, tem mais atacante no banco de reservas, tem o Gonçalo Garcia, que é um substituto imediato de Kylian Mbappé, mas no Mastantuano seria o Rodrigo, e aí ficaria sem ninguém na reserva. É isso que Xabi Alonso está pensando. Então pode ser que aconteça aí, ele seja barrado, segundo informa a mídia espanhola. Bora falar da seleção brasileira então, que tem o seu próximo jogo agora na França, né, contra a Tunísia. E a seleção está bem motivada, venceu 2-0 o Senegal e vai encarar então a Tunísia agora nesse próximo jogo.
É uma partida aqui também relativamente fácil, a seleção deve vencer novamente, mas vai vir com um time bem modificado, segundo os relatos aí da imprensa. Tá existindo treinamentos muito diferentes, com equipes bem diferentes do que a gente viu na última partida, né? Do que começou a partida contra o Senegal. Então, Carlo Ancelotti vai procurar fazer testes e a gente vai ver o que vai acontecer nesses seus testes aí, que é aqueles jogadores que faltam ainda ele decidir se vão à Copa ou não. Então ele tá botando para jogar para ver se vale a pena levar, né? Então as vagas são muito limitadas, ele mesmo disse isso em entrevista coletiva, que já tem o seu time preparado na mente e faltam pouquíssimas vagas para fechar o plantel para a Copa do Mundo. E eu entendo que ele já tá com o time pronto, o time titular não vai fugir muito do que a gente viu aí contra o Senegal. Talvez a entrada do Neymar e de Rafinha possa haver alguma modificação, o Estevão no banco, né? Ou o Rodrigo no banco de reserva, mas eu acho difícil, ele confia muito no Rodrigo e no Vini Júnior, ele deve manter esses dois na equipe titular, com certeza, e o Casemiro, eu acho que esses três estão praticamente 100%, e mais o Marquinhos aí, o time titular já tem o zagueiro e também os atacantes. Agora o Estevão... Cara, e a respeito dessa seleção, né, mano, é uma seleção muito boa, eu acredito que possam vencer a Copa do Mundo, né, igual vem se demonstrando bastante nos últimos jogos deles. O Ancelotti está testando tudo que ele pode, né? E está tentando fazer o seu melhor, né? Em busca de melhorar cada vez mais o time, né? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? O próximo jogo vai ser contra a Tunísia, né? Vai ser uma equipe bem importante, entendeu? Então a gente tem que analisar certinho, né? Para ver o que vai acontecer. Mas eu acredito muito que eles possam fazer um ótimo trabalho e vencer esse jogo também, né? Ele rasgou elogios, né? Extremamente motivador ver o Estevão crescendo assim, mas eu acho que na Copa do Mundo ele não vai arriscar começar com o Estevão não, a não ser que não marque gols nas primeiras partidas, e aí sim pode ser que o Estevão entre e assuma a vaga de titular, e claro, né, ele vai deixar aí uma vaga pro Neymar, pro Rafinha, aí teriam outros atacantes como o Endrick e o Pedro, né, que correm por fora, e o Vitor Roque também, que ele vai testar com certeza. Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.